Avaliação institucional, e estou aqui com a minha equipe, Amanda, nossa coordenadora substituta da parte de avaliação, Roberto, coordenador da parte de estatísticas, Pedro e Mariana, que dão suporte para a gente aí na diretoria como um todo. A professora Rosana está aqui também, nossa presidente da CPA. Depois eu... Não sei se quer falar agora, Rosana, depois a gente passa para dar uma palavrinha. Não, Guilherme, só mesmo me apresentar para os colegas, né? Boa tarde, eu sou a professora Rosana, sou atual presidente da CPA e fico aqui na reunião à disposição dos colegas, se tiverem alguma pergunta, tá bom? E volto a palavra para você. Obrigado. Guilherme. Então, nossa ideia hoje é apresentar um pouquinho do nosso trabalho, o que que a gente faz, os produtos, relatórios, estudos que estão disponíveis, conversar um pouco, né, sobre as demandas de vocês, o que que vocês estão precisando, o que que, né, seria interessante ter, que a nossa ideia é sempre ter aí produtos padronizados para as unidades, para os cursos, para que a gente consiga atender a todos, né? Então, já temos diversos produtos, né, que a gente vai passar rapidamente e, e depois abrir a palavra para a gente, ou depois ou durante mesmo, né? Se tiver alguma dúvida durante a apresentação, a gente vai conversando também, não tem problema. Mas a ideia é realmente fazer uma troca aqui, né, do que a gente faz, o que vocês estão fazendo, nesses momentos que a gente fica, né, mais ciente também das atividades de cada unidade, né, porque são muitas coisas que vão acontecendo, né, na UNB como um todo. Então, um momento como esse permite que a gente pare um pouquinho e veja aí as ações de avaliação que estão sendo feitas. E aí, a nossa ideia, né, vai ser, a Amanda vai começar ali com uma parte dos nossos indicadores de qualidade, né, como é que a gente faz esse acompanhamento, temos um estudo específico disso, e depois eu passo para os produtos mais específicos que a gente, né, tem aí publicado, para depois a gente abrir para, né, conversar um pouquinho, beleza? Então é isso. Vou te passar a palavra, Amanda. Todo mundo está vendo a apresentação? Quase, agora sim. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá joia. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Amanda e eu sou estatística aqui na diretoria de avaliação e estatísticas institucionais do DPO. E é um prazer estar aqui na comunidade da FEF, né, trazendo um pouquinho dos nossos estudos, dos nossos achados para os cursos de educação física. Eu vou apresentar um pouquinho também sobre a CPA. Então, nossos estudos depois serão divulgados, tudo que nós dissermos aqui, essa apresentação, a gente vai compartilhar com vocês por meio do SEI convite. Então, eu começo falando do Avalia, né, que é esse projeto mesmo, essa visita compõe o programa Avalia, que é uma atuação integrada entre a CPA e o DPO. A CPA é a comissão própria de avaliação da UNB e é a coordenadora dos processos de autoavaliação aqui na UNB. E tem como principal tarefa o relatório de autoavaliação, que é esse documento anual, uma exigência dos sinais, né, da lei dos sinais, e nós devemos entregá-lo até dia 31 de março de todos os anos. Esse relatório ele perpassa pelos 5 eixos de avaliação: políticas acadêmicas, de gestão, planejamento, desenvolvimento institucional e infraestrutura física. E ele também aponta potencialidades, fragilidades e propõe melhorias para os serviços prestados na UNB. Todo ano nós temos que entregar ao MEC, e aqui estão as capas dos nossos relatórios. Na página da CPA, vocês também encontram na íntegra os relatórios. Nós temos também a consulta à comunidade, né? Não sei quantos conhecem a consulta, mas fica o convite também para que participem, para que envolvam a comunidade da FEF, né, nessa consulta. É uma oportunidade de avaliar, né, os serviços prestados aqui na UNB. E nós recentemente terminamos a consulta de 2026. Trouxemos aqui a participação da FEF, que foi uma participação bem tímida, né? Com apenas 2 técnicos e 8 docentes.
Então, né, reforço o convite, né, para a participação, né, para que vocês divulguem, sensibilizem a comunidade para que participe. E também trouxemos os itens avaliados, melhor e pior avaliados em infraestrutura. Né? Em avaliação positiva, nós tivemos a portaria da unidade e a limpeza dos banheiros da unidade de vocês. E como pior avaliados, a limpeza dos banheiros da BCE e o suporte tecnológico para atividades administrativas. Então, a FEP respondeu dessa maneira. Quanto ao conhecimento da CPA, né, você já ouviu falar da CPA? A FEP demonstrou um desconhecimento bem elevado, né, por parte dos estudantes, bem próximo do que a gente vê aqui na UNB, né, da ordem ali de 84% de desconhecimento. E entre os docentes, né, ficou dividida aí o conhecer e o não conhecer a comissão própria de avaliação. Então, a gente também deixa o convite para que realmente a comunidade se envolva, né, conheça a avaliação, é muito importante para que a participação seja cada vez maior e a avaliação cada vez mais fidedigna também. Agora eu trago um pouquinho rapidamente o estudo que a gente acabou de desenvolver aqui na DAI. É um estudo que compila os principais indicadores de qualidade da educação superior para os cursos da FEF, né? Um estudo que pretende situar o curso ali no ENAD, DD, CPC, e também compará-lo com as médias nacionais para aquela área, para a área de vocês, de educação física, e também com relação às universidades públicas e federais. Esses estudos também serão enviados depois pelo SEI, e vocês também podem acessá-lo na íntegra na nossa página da avaliação. Então, começando pelo ENAD, que é a nossa famosa prova, né, o Exame Nacional do Desempenho de Estudantes, que tem uma parte geral, né, de formação geral, e uma parte de componente específica. A gente colocou aqui o curso de Educação Física bacharelado, né? 119, 24, 13. Então, com relação ao ENAD, a gente percebe que nas duas edições de 19 e 21, o curso de bacharelado em Educação Física se apresentou de forma superior, tanto à média da área para nacional, quanto para a média entre as federais e públicas, que é o nosso grupo de comparação, né? O nosso grupo de interesse. Então, é um estudo longitudinal, né? Então, ele perpassou aí pelas duas edições últimas, 19 e 21, e em ambas o curso de bacharelado se mostrou superior, em relação à média da área e em relação à média das públicas e federais. Também com relação ao curso de licenciatura 142, esse curso também de Educação Física se mostrou acima tanto para a média da área, quanto como em relação à média das públicas e federais, né? Aí bastante acima, então, assim, muito bom o desempenho mesmo da educação física, licenciatura também. Esses foram os resultados para o ENAD. Para o IDD, que é um indicador que busca estimar a contribuição do curso no processo formativo do estudante, ele pega a nota do Enem e compara com a nota do ENAD. Esse é um indicador muito controverso, um indicador que não beneficia as federais, as públicas, porque, em tese, nós recebemos os alunos com as maiores pontuações de Enem. Então, é um indicador que não nos beneficia. O que a gente pode confirmar aqui nesses dados, né? A nota para o curso de bacharelado em Educação Física ficou aquém, aqui em 2019, tanto para a área quanto para as federais e públicas, né? E em 2021 recuperou um pouco, né? Ultrapassou tanto a média da área quanto a média das públicas e federais. E aqui no outro slide, o curso de licenciatura. Esse tendo ficado abaixo realmente, tanto em 17 quanto em 21, tanto para a área quanto para as públicas e federais. Novamente, eu repito, esse é um indicador que não nos beneficia e a gente encontra realmente esse padrão em muitos outros cursos aqui, né? Um IDD abaixo da média da área e abaixo da média entre as públicas e federais. Sobre o CPC, que é o conceito preliminar de curso,
esse já é um indicador mais amplo, né? Ele engloba o ENAD, o IDD, tem uma dimensão de corpo docente também, e também uma dimensão de questionário para o estudante, onde o estudante tem a oportunidade de avaliar a organização didático-pedagógica, as instalações e infraestrutura física e também oportunidades de ampliação. Então, nesse ponto do CPC, a gente leva para o curso a importância de que a área se planeje, né, para os estudantes fazerem essa prova, no sentido de reunir os estudantes, sensibilizar para uma participação consciente, né, informando que esse momento de avaliação não é um momento de ouvidoria ou debate onde o estudante vai lá e boicota, né, como a gente já teve casos aqui na UNB de boicote, vem uma comissão, o curso tira nota baixa, então, assim, não é bom para ninguém mesmo. Então, a gente orienta para que momentos sejam criados com os estudantes, no sentido de melhorar mesmo essa participação, né, dos estudantes nesse quesito de percepção. Com relação ao CPC, a gente percebe aqui um desempenho acima também da média da área e também da média entre as federais, para as duas edições e para o curso de bacharelado, né? E, da mesma forma, a gente percebe também um desempenho superior para o curso de licenciatura no CPC também. Isso para o contínuo e também para o CPC faixa, que é esse indicador mais abrangente que eu acabei de explicar. Então, esse foi o desempenho comparado e individual dos cursos de educação física, né? Eu passo agora a palavra para o Guilherme, que vai trazer informações sobre egressos e evasão, e agradeço a atenção. Obrigada. Obrigado, Amanda. Então, continuar, né? A gente vai falar dos demais relatórios, estudos que a gente faz. O primeiro deles seria aí o de evasão, se eu não me engano. Isso, dos indicadores de trajetória da educação superior. Então, nós utilizamos a metodologia do INEP para fazer esse cálculo dos indicadores de trajetória. O que é feito? Pegamos diversas coortes de ingresso, então cada, né, grupo ali de estudantes, turma de estudante que entra na UNB num determinado ano, em um determinado curso, eles são acompanhados ao longo aí de vários anos para ver o desfecho, né? Se eles se formaram, se eles ainda estão no sistema, no curso especificamente, ou se eles evadiram. Então, acho que isso é importante, né? Não só para o UNB, como para cada curso, para cada unidade. Então, são informações muito interessantes. Aqui no caso, a gente trouxe o de Educação Física à Distância, licenciatura à distância, pegando lá a corte de 2017. Então, né, os ingressantes desse curso específico lá em 2017 foram 239 ingressantes, e aí até 2024, então a gente, né, fez um acompanhamento bem longo dessa corte especificamente, e são geradas algumas estatísticas, como por exemplo, tempo médio de formatura, 5 anos e 25 para quem se formou. Quase, né, 47% aí desses ingressantes lá de 2017 conseguiram se formar no prazo previsto. Ainda tinha ali 49 alunos que não se formaram e não desistiram, então ainda estavam permanentes no curso. Uma taxa acumulada de formatura ali ao final do período de quase 60% e de 35% de evasão que saíram especificamente do curso, né? Então a gente tem não só essa coorte, mas a gente faz, né, acompanhamento de várias coortes, mas como, né, ao passar do tempo que a gente vê esse desfecho mesmo, né? Então é mais interessante a gente olhar coortes mais antigas para a gente conseguir ter aí uma estatística mais fidedigna do que aconteceu ou não, né? Então, infelizmente, para ver isso, a gente precisa de um pouquinho de tempo para conseguir, né, ter esses resultados. Temos também os relatórios de reprovação em disciplinas, então, né, conjugando a parte de evasão com a parte de reprovação, já tem aí um diagnóstico bem interessante sobre o desempenho dos estudantes. Esse daqui a gente faz com base nos dados do SIGA, né, para cada curso também, né, cada ano que a gente tem ali disponível. Aí, por exemplo, de educação física, bacharelado. Então, pegando ali os alunos que estavam ativos em 2024,
do curso, né, de bacharelado em física, que foram reprovados em algumas disciplinas, né, pelo menos alguma disciplina. Então, a disciplina ali de anatomia aplicada à educação física, por exemplo, em 2024 teve 24 reprovações, né? De acordo com o fluxo, ela está ali na primeira posição, na primeira disciplina do primeiro fluxo, do primeiro semestre, na verdade. Então, esses 24 equivalem aí a quase 24% dos matriculados, né, de 103 matriculados. Então, teve essa taxa aí de reprovação de quase 24% nessa disciplina específica. A segunda que teve maior reprovação foi ali a fisiologia do exercício, com 25% dos alunos reprovados, né, dos 70 matriculados. E a terceira seria ali a fisiologia do exercício 1, fisiologia do exercício 2 e 1, né? Que teve ali apenas 4 reprovados, né? A gente pegou os 3 primeiros para, né, ver passar essa informação. Então, naquele ano, né, de 2024, dos matriculados do curso de bacharelado em Educação Física, a gente teve esse cenário de reprovações. Então, a ideia é o curso se debruçar sobre isso, né, ver se aconteceu alguma coisa, né, fora do comum, né, porque se a gente está falando de disciplinas do fluxo, então isso vai atrapalhar o andamento acadêmico dos nossos alunos, né? E ali o outro é de Educação Física Licenciatura, que, né, é bem parecido. Também Anatomia Aplicada à Educação Física e Fisiologia do Exercício foram as duas disciplinas que tiveram a maior aí, percentual de reprovação, né? 30% e 19% respectivamente, mas aqui na licenciatura foi um pouquinho diferente, né, o terceiro caso aí, que é de fundamentos histórico filosófico da educação física. Então, esse teve um pouquinho mais de 10% de reprovação dos 37 alunos, né, que eram do curso de Educação Física Licenciatura lá em 2024. Então, um panorama, né, bem resumido aí da situação de reprovação, tanto do bacharelado quanto da licenciatura. Mais um produto nosso é a pesquisa de egressos, acho que esse já é um pouquinho mais conhecido, né, entre os docentes, né, entre coordenações. Então, o que que a gente faz? Nós pegamos os dados da RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, lá do Ministério do Trabalho. Por enquanto, a gente tem apenas até a RAIS de 2023, então a informação, né, é supostamente mais atualizada que nós temos. E tem a limitação de que, quando a gente fala de RAIS, a gente está falando de vínculos formais de trabalho, ou seja, a gente está falando de quem tem carteira assinada ou é servidor público, certo? Então, dependendo do curso, dependendo da área que a gente olha, essa situação do egresso não vai ser muito bem representada, porque, né, aquele curso, aquela área tem mais pessoas que empreendem, né, que são PJ, que fazem consultoria, enfim, que não tem algum tipo de vínculo formal. Mas aí pegamos, né, quem se formou ou saiu aqui da universidade no curso específico e vemos ali a situação deles no mercado de trabalho formal. Para o caso aqui da educação física bacharelado, então, temos aí várias categorias, né? A gente está fazendo aqui um apanhado breve sobre o relatório. Então, podemos ver, por exemplo, remuneração média mensal dos formados pela CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Vemos também por profissão, por tipo de vínculo, por tempo de vínculo. Tem algumas categorias que a gente faz a análise. Aí trouxemos aqui essa por CNAE. Então, dois egressos até 2023 do curso de Educação Física, 113 que se formaram, né, em Educação Física bacharelado, estavam ali na área de arte, cultura, esportes e recreação, com salário médio aí de quase 1.500 e um intervalo de confiança ali bem estreito até. 48 estavam na área de administração pública, defesa e seguridade social, com salário bem maior, 27 ali em educação, enfim, né, tem aí um apanhado de onde, né, em qual área da CNAE, né, da classificação, os egressos de educação física bacharelado estão. Então, com isso, já dá para ter uma ideia também, né, de se o curso está realmente formando para, né, atuação naquela área, né, já dá para pensar um pouquinho sobre isso. E aí a gente faz também essa evolução da remuneração média, né? Então,
Nossa hipótese é de que ao longo dos anos de experiência o salário médio vá aumentando, né? Esse curso de bacharelado eu acho que ele é um pouco recente, né, pelo que eu vi, então não tem aí tanto, não tem esse histórico, né? Então tem poucos aí anos de experiência, então dá para ver que há uma subida, mas né, nem tanto assim se a gente considerar é, a variação, né, das remunerações das pessoas. Então, em geral, é que a gente veja ali uma curva ascendente, né, que acho que é o caso do próximo que a gente vai mostrar. O de Educação Física, licenciatura, então aqui a gente já tem bem mais formados, e aqui a gente está trazendo a informação dos formados em licenciatura por profissão. Então, temos ali, né, até 2023, todos que se formaram em licenciatura em Educação Física, 192 nós achamos lá na RAIS, né, em 2023 estão trabalhando como professor EJA do ensino fundamental, com uma remuneração média 6.600, intervalo de confiança. 144 estão ali como professor de nível médio no ensino fundamental. Depois 70 estão como professor de nível superior do ensino fundamental. Certo? Então a gente consegue ter aí um apanhado, né, dessas 5 primeiras categorias de profissão mais frequente, mas no relatório temos todas as possíveis não, né? Todas as profissões que eles estão, só que aí a gente tira se tiver alguma categoria que só tem 2 pessoas, 3 pessoas, se eu não me engano. E aí, da mesma forma que a gente já vê, né, um outro cenário, né? Esse curso já tem um histórico bem mais longo. Então, temos aí, né, até 36 anos de experiência, né, pessoas que estão no mercado há 36 anos, no mercado formal. Então, a gente vê que ao aumentar, né, os anos de experiência, quanto mais tempo a pessoa atua, maior é a expectativa, né, de salário médio ali para ela, né? Então, saindo ali de 2.500 até um pouquinho mais de 15.000, 16.000, né? Em média, obviamente, né? Isso não é nenhuma garantia, né? A gente está vendo aí com relação aos nossos egressos e apenas aos egressos que estão efetivamente no mercado de trabalho formal desse curso, né? Então tem várias outras variáveis aí para serem consideradas. E uma outra iniciativa que a gente está desenvolvendo em conjunto com o BCE, com o FCI, não sei se vocês já ouviram falar, mas é do GEDAI, nosso escritório de gestão estratégica de dados acadêmicos e institucionais. Então, a ideia aqui do GEDAI é disponibilizar de fácil acesso, de pronto acesso, né, informações específicas sobre a graduação, pós-graduação, extensão, recursos humanos, produção intelectual, dados de biblioteca, enfim, a gente está aí ao longo dos anos expandindo isso. Então, no painel de graduação, por exemplo, né? Dá para entrar lá, filtrar para um curso específico, para, né, alguma unidade específica, para ter o perfil, para ver ali a questão de matriculados, de ingressantes, enfim. A mesma coisa para pós-graduação, dá para ver os recursos humanos de cada unidade. Então, a ideia é ter dados abertos, né, já no formato tratado, né, já ali em painéis bem formatados, para, né, demandas eventuais, demandas muito específicas de dados, demandas, né, imediatas, assim, né, de algumas informações. Então, a gente tem esse grande apanhado aí de informações que a ideia é já subsidiar vocês de alguma forma mais fácil, algumas informações mais padronizadas dos nossos dados, né, acadêmicos e de produção intelectual. Então, a ideia é, ao longo do tempo, expandindo isso, né? Expandindo o Jedi, e também escutar vocês, né? Sobre o que que precisa ainda, o que que a gente, né? Poderia botar lá, né? Obviamente, sempre nos atentando à questão de LGPD, né? Não botar dados individualizados, enfim, é tudo sempre bem agregados. Então, é isso a ideia, né? Hoje era mostrar um pouquinho do que a gente faz, né? Como eu comentei já, isso não se resume, né, aos produtos aí da DAI. Nós temos no nosso site avaliação.unb.br diversos resultados, né? Outros estudos que a gente faz também. No site da CPA tem a parte especificamente do relatório de autoavaliação e os resultados da nossa pesquisa da consulta à comunidade acadêmica, né, que é a nossa pesquisa de percepção. Sempre que possível, vão estar por unidade ou por curso, né, dependendo ali do nível de agregação que a gente consegue. E aí a ideia é a gente, né, conversar um pouquinho, ver o que que vocês estão precisando, se, né,
alguma outra necessidade específica, vocês já conheciam, né? Também porque isso é bem importante para a gente, né? Como a Amanda falou, a parte da consulta à comunidade, né? O que a gente sempre tenta lembrar, né? Que existe, que todo ano a gente faz, né? A gente está aí, por exemplo, agora fazendo um relatório, né, de 10 anos da consulta, então a gente quer mostrar, né, que houve aí uma melhoria da percepção em alguns indicadores, né, para a gente mostrar que tem, né, a gente está construindo essa cultura de avaliação, né, e para a gente conseguir fazer isso, a gente, né, precisa do apoio, do suporte das unidades, né, que realmente utilizem nossos produtos, que nos demandem alguma coisa específica, né, e conversem com a gente. Então, a ideia é isso, iniciar e continuar aí esse diálogo com as unidades. Beleza? Então é isso. Obrigado. Passo a palavra para o professor Pedro. Guilherme, primeiro eu acho que seu nome, da Amanda, da professora Rosana também, queria agradecer, né, a oportunidade de vocês terem um momento específico para trazer dados específicos aí da Faculdade de Educação Física. Acho que isso é importante, né, a gente às vezes se perde em meio àqueles relatórios mais gerais, né, Uhum. e não consegue muitas vezes se ver ali em meio a dados mais gerais. Então acho que é bastante importante esse encontro mais específico, né? Então, agradecer a vocês e a toda a equipe que faz esse trabalho árduo aí de acompanhamento, de planejamento, de monitoramento e avaliação aí da Universidade de Brasília. Os parabéns a todos vocês aí pelo trabalho, né? Pelo belíssimo trabalho. De certa forma, tinha um pouco uma certa familiaridade com esses dados, né? Eu sou diretor há pouco tempo, mas eu já estive em outros cargos de gestão acadêmica, e especialmente quando estive na coordenação da pós-graduação, eu tomei conhecimento do CPA, e na época eu lembro que a CAPES estava modificando ali um pouco o sistema dela de avaliação da pós-graduação, e uma questão que ganhava muito peso para a CAPES era a questão da autoavaliação e do acompanhamento dos egressos. Então isso fez com que eu procurasse essas informações dentro da UNB em relação à pós-graduação, e foi quando eu, de certa forma, conheci um pouco melhor o trabalho da CPA. Lembro que à época até demandei essa pesquisa da RAIS, que à época só existia na graduação, assim, né? E eu fiz uma solicitação específica para os alunos da pós-graduação, no qual foi atendido, e foi interessante isso, porque eu pude incluir essa pesquisa como um anexo no nosso relatório de avaliação do nosso curso de pós-graduação, né? E ali tinha dados bastante interessantes, né? Eu tenho algumas considerações a fazer, Guilherme, mas se você me permitir, eu queria primeiro abrir a palavra para as pessoas que Claro, estão aqui da faculdade, para que elas façam as suas perguntas, possam fazer seus apontamentos, e aí depois eu volto a fazer algumas perfeito. questões, e como você disse, né, se a gente tiver algum tipo de encomenda específica, eu tenho algumas para Algumas? fazer. Mas algumas, na verdade, que dá para sistematizar tudo num relatório único, eu acho, né? Mais recentemente, só para agora de fato passar a palavra, eu também tive acesso a. A gente discutiu a questão da matriz orçamentária da FEF, né? Hum, E como essa matriz também está baseada em alguns critérios aí ligados à própria avaliação institucional, se eu não me engano, se eu não estou enganado, foi o Roberto que eu procurei, muito preocupado em entender como é que eram construídos aqueles dados, né? E aí, em relação a alguns dados que ele me mostrou, que eu talvez tenha uma encomenda a fazer para vocês sobre coisas muito específicas da própria Faculdade de Educação Física do nosso curso. Mas, antes de tudo, queria reforçar meus agradecimentos. E aí vamos ver se as pessoas aqui têm alguma uma pergunta a fazer, senão depois eu tenho algumas. beleza, perfeito. Não estou vendo nenhuma mãozinha levantada, então. Agora a gente tem mais pessoas aqui, né? Temos também representações da pós-graduação, do nossos dois cursos. Isso é uma coisa também que eu ia falar para vocês. Eu vi ali o dado do curso da EAD, eu também tive a oportunidade de ser coordenador da EAD. Mas esse é um curso que a gente está em processo de extinção, né? Nós estamos Hum, extinguindo esse curso porque tivemos mais recentemente mudanças muito significativas na legislação da sim. EAD, e a gente não consegue atender hoje da forma como a legislação nos pede essa modalidade, né? Então a gente está
abrindo mão desse curso, vamos dizer assim. Mas até fiquei Entendi. surpreendido com. Eu esperava um índice de evasão até maior. Fiquei A até. gente também. Eu fiquei surpreso, que geralmente É, DAD é maior. sim. Pessoal, o pessoal da FEF que está por aqui, vocês têm alguma pergunta, questão a fazer? Fica à vontade. O pessoal ainda está meio tímido. Talvez Guilherme, você assim, né? começar. Melhor então. Então, assim, uma que eu só vi agora ao final ali da tua apresentação, quando você traz o Jedi, eu lembro que foi me mandar no comunicado uma vez do Jedi e eu não conseguia mais encontrar esse comunicado porque eu queria ter acesso a esses dados que me parece que eles são mais, como é que eu vou dizer assim, dinâmicos, mais atualizados, né? Isso. Porque a gente por conta própria, nós montamos, muito preocupado com a questão da evasão, uma comissão que fez um estudo, sabe, interno. Claro que a gente não tem esse know-how que vocês têm, essa expertise, e essa comissão trouxe dados bastante interessantes, mas ao mesmo tempo muito preocupantes, assim, de uma evasão crescente, especialmente ali no pós-pandemia, né, até como Uhum. consequência da própria pandemia e tal, mas também porque a gente tem uma hipótese de que o perfil dos nossos alunos acaba também por ter como consequência essa elevada evasão. Por que eu estou falando do perfil dos nossos alunos? Alunos muitas vezes de condições socioeconômicas mais baixas, né? Acho que isso é muito comum nos cursos de licenciatura e que demandam toda uma política de assistência estudantil que aí muitas vezes faz com que eles evadam do curso, né? Por não terem as condições mesmo materiais para concluir o curso. E ali, de fato, nesse estudo interno nosso, apareceu uma taxa de evasão bastante significativa nos cursos do bacharelado e até maior um pouco no curso de licenciatura, né? Então, acho que esse é Só que é um estudo que parou ali em 2022, 2023, então a gente precisava atualizar para conhecer se de fato é isso, se ainda era um reflexo da pandemia, ou seja, qual a nossa situação em termos de evasão. Porque aí eu vou para aquela conversa que eu tive com o Roberto, porque lá me parece que um dos critérios para o cálculo ali da distribuição orçamentária, leva em consideração a questão da retenção, da evasão, e isso era algo Isso. que me preocupou. Se vocês pudessem, assim, é, situar em que a FEF está onde, né? Nós estamos numa situação crítica, nós estamos no padrão da universidade, nós estamos melhor do que a média da Uhum. universidade, né? Que a gente, que faixa a gente está aí em termos de evasão e retenção? Essa é uma dúvida. Aí, no campo das dúvidas, mais atreladas às encomendas, uma especificidade muito forte da FEF, da Educação Física, é a questão da extensão, né? Nós temos ali o Centro Olímpico, uma série de projetos de extensão, atendimento à comunidade muito grande. E esse é um indicador que, quando o Roberto, depois se eu estiver citando seu nome equivocadamente, me corrige, mas quando o Roberto me mostrou ali os microdados, me preocupou, porque eu achava que a gente apareceria muito melhor na extensão do que a gente de fato apareceu. E aí a minha suspeita, que era algo que eu percebia que acontecia na pós-graduação, é que às vezes a gente estava informando de forma equivocada. A gente tem o dado, a gente tem o atendimento, mas não informa adequadamente. E aí, quando esses dados são extraídos das bases oficiais, acaba que a gente sai prejudicado por uma informação que originalmente não foi bem apresentada. Então, eu queria saber, em termos de extensão, que dados vocês possuem, né? Como esse critério da extensão ele é construído, até para a gente ver se a gente está pecando, muitas vezes, no registro da extensão, né? Das ações de extensão. Outro dado, por exemplo, que tem um pouco a ver com a extensão, era também das disciplinas que fazem atendimento a outras unidades, né? Que acabam por atender outras unidades. Parece que esse é um critério que também pesa. E nós temos as práticas desportivas, as PDs, que também são muito conhecidas por atender a comunidade externa da UNB. E eu também não vi isso aparecer nos dados, então talvez a gente também esteja pecando nessa informação. Então, essa seria desculpa, uma encomenda, não sei se a palavra correta é essa, dessa questão da extensão e do atendimento a outras unidades. Como é que a gente estaria nesses critérios? Porque eu acho que são dois critérios que a gente pode, sim, num curto prazo, melhorar os nossos indicadores só qualificando a informação, eu penso. Porque eu acho que a gente já está fazendo esse serviço. Talvez a gente só não esteja informando adequadamente. Então, essa é uma questão que eu
me preocupou quando eu vi ali a questão da matriz orçamentária, né? Acho que uma outra encomenda, nós temos aqui o pessoal da parte técnica da pós-graduação, nós temos a pós-graduação baseada nesses relatórios de avaliação quadrienal, ela demanda muitas informações, né? É Sucupira, é currículo Lattes, nossa, são N bases de dados que a gente precisa estar alimentando. Então, porque aqui vocês focaram muito nos dados da graduação, né? E eu entendo. Se a gente tem esse mesmo nível de dados também em termos da pós-graduação, até para subsidiar a construção desses relatórios que nós precisamos fazer, né? Então, acompanhamento de egresso é um dado fundamental para a pós-graduação. A gente precisa ter, né, a questão da autoavaliação, também dos instrumentos de autoavaliação, né? E aí, para encerrar um pouco minha fala e socializar aqui, é, por- pegando esse gancho da autoavaliação, acho que essa é uma cultura que a gente ainda precisa desenvolver mais, não só na FEF, mas na universidade como um todo. Me preocupa quando a primeira página ali da Amanda mostra uma baixa participação nossa na consulta pública. Eu acho que isso é algo que a gente precisa trabalhar internamente, talvez melhorar a nossa divulgação interna, sensibilizar as pessoas a participarem mais, né? Porque de fato é importante a gente ter essa visão dos atores que fazem parte aí da universidade, né? E aí, só para encerrar, assim, eu falei que estive envolvido em várias ações de gestão acadêmica e a gente era muito demandado em relação ao planejamento, né? E está correto, temos mesmo que planejar até para saber onde queremos chegar. Mas um calcanhar de Aquiles que eu sempre vi, assim, Guilherme, não sei se vocês vão concordar, vocês que são mais experientes, Rosana, era o segundo passo, que era o acompanhamento, monitoramento e avaliação. A gente planejava, criava os instrumentos, fazia planejamento estratégico, é, mas fazia matriz SWOT, só que não conseguimos acompanhar para saber se de fato estávamos atendendo ou não a essas metas. Então, nesse sentido também, eu acho que aquilo que for possível a gente aprender com vocês, talvez ter algumas oficinas específicas de como a gente pode melhorar esse acompanhamento, seja no âmbito da graduação, seja no âmbito da pós-graduação. Né? Na pós-graduação mesmo, eu lembro que a gente precisou construir um planejamento estratégico, que não tínhamos, mas eu sou bem cético assim, em relação ao quanto a gente, de fato, utilizou esse planejamento estratégico como um instrumento de orientação das nossas ações, quanto a gente foi capaz, de fato, de utilizar o planejamento que nós mesmos construímos. Né? Porque muitas vezes a gente é atropelado pelas demandas do dia a dia, do cotidiano, e vai fazendo as coisas e abandonando um pouco o nosso próprio planejamento. Desculpa, acho que me estendi demais, mas era para ver se o pessoal aqui se anima aí a também fazer suas perguntas, suas colocações e também para ter um pouco mais de informações de vocês. Obrigado. Não, perfeito, sem problemas, professor. Deixa eu começar aqui a responder um pouquinho. É, assim, com relação à evasão e retenção, a gente está com um pequeno problema que até a gente não conseguiu trazer a informação, né, que a gente queria, porque por algum motivo os relatórios do bacharelado e da licenciatura não foram gerados no nosso nosso sistema, né, de geração dos relatórios de evasão, né? Então a gente só tinha o de EAD, né? E aí a gente precisa ver agora o que que aconteceu para não pegar os cursos de bacharelado e licenciatura de vocês. Então, por enquanto a gente não conseguiu fazer isso, que a gente está, né? Como acho que toda a universidade, né? Estamos com falta de pessoal, né? Tem sempre muitas demandas, então é algo que não conseguimos ainda atender, mas já está, né, na nossa lista, para aí a gente conseguir dar um panorama de vocês, né? Mostrar aí realmente como que estão os cursos, né? Como é que está a evasão, retenção e permanência. Mas assim, no geral, a universidade, a taxa de reprovação, né, taxa de desistência, gira ali em volta de 50%, né, dos cursos. Então, assim, geral alto, né, de fato. Assim, a gente está falando da evasão do curso, né? A gente não consegue saber se quando ele saiu do curso ele foi, assim, a gente consegue saber se ele saiu do curso e foi para outro curso, né? Obviamente, mas não é algo que a gente faça de forma fácil. E a gente não consegue especialmente saber se ele saiu de um curso daqui e foi para um outro curso ou o mesmo curso em outra IES, né? Que aí não teria aí essa evasão de fato, né? No sentido de que ele continuou estudando.
Então a gente tem essa limitação no conceito de evasão que a gente utiliza devido à limitação natural das informações que a gente tem, né? Então, para cada curso, no geral, a média da UNB é de 50%, né? E aí, obviamente, se a gente for falar de medicina, direito, né, engenharias, a taxa de evasão é muito menor, mas, né, para todos os demais cursos fica aí nessa faixa, tá? E aí eu vou ficar te devendo essa informação específica dos cursos, mas é algo que a gente vai estar em breve aí trabalhando para corrigir. Com relação lá à parte da matriz, então, consegui abrir aqui rapidinho. Realmente a parte de extensão de disciplina de serviço de vocês é muito baixa, né? Pelo menos a parte, né, de disciplina de serviço, realmente eu esperava que fosse maior, mas não é muito expressiva, né? Porque o que que a gente faz? São alguns critérios na matriz. Então, dois desses vários critérios que a gente usa são da participação em extensão. Aqui que tem na metodologia disso. Metade do peso é para o número de estudantes da sua unidade que participam de alguma ação, participaram, né, de alguma ação de extensão, e o número de professores também da unidade que participaram de alguma ação de extensão. Então, isso, né, dividido ali pelo total de professores e alunos que participaram de extensão, e no caso da FEF, realmente está bem baixinho, né? Então, assim, aí o registro, de onde que vem a fonte disso? A gente pega lá do censo, e é o momento que nós pedimos a vocês, né, a todas as unidades, para nos dizer se, né, o estudante participou ou não da extensão. Na verdade, não para você especificamente, a gente pede para o DEX, né? Então, o DEX tem essa informação, né, dos estudantes, de todos os estudantes que participaram, por exemplo, no ano de 2024, né, que é o que a matriz se refere, e todos os professores que, né, estavam envolvidos em alguma atividade de extensão. Então, a gente pega aí essa informação para ter esse cálculo. Então, assim, não sei como que vocês poderiam fazer para, né, qualificar melhor essa informação, né, tem que ver, imagino que o registro lá do cigarro. Diga, Roberto. Eu acho que a questão de extensão da Faculdade de Educação Física, ela envolve muito agente externo, muito atendimento à comunidade. Então, tem que ver se consegue melhorar os registros. Por exemplo, na aula de natação, quem são os servidores que estão fazendo, quem são professores, discentes, para ter esse registro, que eu acho que eles acabam sendo prejudicados nesse ponto por causa disso. Como a gente É, considera alunos envolvidos e docentes envolvidos, e não o total do público envolvido na extensão, é, aqui é só é é um coisas chute, tá? diferentes. É, é um chute, mas acho que acaba, vocês têm muita oferta de extensão, mas não fica captado pela forma como os dados são organizados. Pode ser isso, porque a gente pega, né, realmente os estudantes e docentes. Se Isso. tiver, né, o público externo em si, a gente não considera, até porque não é algo que acredito que seja estruturado, né, coletado ali pelo DEX. Aí, por exemplo, natação mesmo que eu já fiz, os professores eram externos, né? Não eram estudantes da própria faculdade, né? Agora, a parte do público são estudantes. Então, se conseguir algum registro, a gente pode tentar pensar. Então, ficamos abertos aí para conversar sobre isso. Professora Marisete? Boa tarde, pessoal. A minha fala vai ser em relação à extensão. Essa avaliação, ela está considerando essas informações da extensão desde quando? Vocês têm Não, todo ano a gente faz, né? O da última matriz é referente a 2024. 2024? Isso. Porque, por exemplo, eu acho tão... Como é que eu vou dizer? Que eu tenho tantas críticas com relação ao nosso sistema de extensão, da forma como a gente tem que fazer os cadastros e a forma como a gente tem que fazer os nossos relatórios, às vezes atribuindo carga horária acima daquilo que realmente o estudante cumpriu, mas em função do sistema a gente tem que acabar... enfim, a gente tem que acabar dialogando com o sistema, mesmo que esse diálogo não seja um diálogo real, tá? Então,
Então, assim, muitas vezes, e eu falo isso porque eu tenho projeto há 29 anos de extensão, então eu tenho atuado na extensão praticamente a minha vida toda, de UNB, obviamente, e tenho sempre muita dificuldade com o sistema de extensão, entendeu? Muita dificuldade em função da burocracia que é que é o sistema de extensão, que é a questão de eventos. Então, por exemplo, a extensão ela tem uma característica da própria extensão que é atendimento comunitário, que é extramuros, né? Que é o atendimento fora do público que frequenta a universidade. Então, muitas vezes, agora aí você diz, olha, mas o que interessa para a gente é o número de docentes diretamente envolvidos, né? E o número de estudantes diretamente envolvidos com aquele programa de extensão. É complexo. Por exemplo, no meu programa de extensão, eu recebo estudantes da graduação de Educação Física, né? Mas num projeto de extensão voltado ao atendimento da comunidade de pessoas 60 a mais, por isso que é esse projeto. E recebo estudantes. Mas como esses estudantes vêm via disciplinas da FEF, por exemplo, estágio supervisionado, projeto de extensão, projeto de pesquisa, eu acabo não duplicando esses estudantes na graduação, como se fossem estudantes que estivessem atuando no programa de extensão, entendeu? Não sei se eu consigo explicar isso, se vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer. Eu digo duplicar por quê? Porque eles já estão no projeto via alguma disciplina. Eu posso cadastrar eles no meu programa? Sim, posso cadastrar, mas eu vou estar duplicando uma informação. Ele vai ter o crédito da disciplina do curso de Educação Física e depois ele vai ter lá direito a um certificado do meu programa de extensão. Só que ele já está ali por uma disciplina, entendeu? Então, eu acho que é complexo considerar essa questão da extensão e, assim, parece que não a questão da curricularização da extensão, parece que a gente está nos obrigando a fazer extensão para dentro e não para fora, sabe? Se a gente quiser melhorar a nossa matriz orçamentária, que é pequena em função das nossas atividades de extensão, a gente vai estar trocando os objetivos das nossas atividades. Por exemplo, o Viva Bem UNB, ele é um programa voltado para os servidores da Universidade de Brasília. Teremos que cadastrar todos eles como extensionistas, entendeu o que eu estou dizendo? Para melhorar nossa matriz, é complexo, porque o sistema, o SIGA-A, o sistema de extensão da UNB, é coisa para doido. Todo ano eu tenho problema e o pessoal lá do DEX sabe disso, a gente conversa e faz reunião, enfim. Né? Eu fico sempre presa nos meus relatórios por causa do sistema. Sabe? Então, assim, como é que é isso? Como é que a gente resolve, entendeu? Porque poderia cadastrar um monte de aluno, pegar uma turma e botar lá no meu projeto, mas isso não vai refletir uma realidade. Não vai refletir uma realidade. Obrigado, desculpa aí minha empolgação, Paulo. E falou extensão, eu surto. De forma alguma. Assim, não sei se precisa ter essa preocupação com duplicação, porque a gente, né, no processo, na metodologia, a gente não considera nenhum aluno de forma duplicada, né? Então, eu não lembro agora, Roberto, me lembra se a gente vê as disciplinas que tem a tag de extensão, ou a gente só pega realmente o que é informado no censo? Deixa eu abrir a programação aqui para não dar uma informação errada, mas eu tenho quase certeza que a gente só pega o total de alunos informados no censo. Agora, tem as disciplinas que são de extensão, professora, e aí sabendo que é porque elas têm códigos específicos, tanto as de extensão e as de pré-término de curso, pré-monografia. Então, a gente poderia, sabendo que quais são as disciplinas da educação física que os alunos integram a extensão por meio de matrícula e não de registro na extensão, considerar
mudar a forma de captar essa informação para considerar essas disciplinas. É uma possibilidade. Agora, considerar o público externo é muito complicado, porque a gente não consegue sistematizar uma metodologia de coleta. Dou um exemplo, a gente teve, no anuário desse ano, tem uma atividade de extensão que teve registro de 25 milhões de pessoas beneficiadas. Eu achei que fosse um erro, entrei em contato com o DEX e eles confirmaram que é o que está registrado no sistema. Não lembro de quem é esse projeto. Então, assim, a gente é muito difícil considerar isso, porque pode, em algum momento, a gente não consegue manter a qualidade da informação no tempo. Os registros internos não Sim. são ideais, mas eles são bem melhores para a gente manter essa uniformidade, tá? Deixa eu abrir aqui, Gui. Vou fechar, porque Não, tá vai, ajudando vai muito. Eu vendo vou aí. fechar a câmera, mas eu tô É. aqui, tá bom? Enfim, mas é Vou até olhar e por volto. isso. É por isso que a gente, né, precisa escutar vocês para saber o que que a gente não está atendendo, né, o que que a gente não está pegando, qual a parte metodológica que a gente poderia melhorar. Mas, né, corroborando com o que o Roberto disse, a gente precisa de informações estruturadas. Aí como é que a gente faz esse processo? Então, temos, né, o CIGA, que, né, a gente já ouviu essa essas críticas, né, ao cigarro, especificamente a parte de extensão, várias vezes, né, não é algo, infelizmente, novo. E aí até existe no cigarro, quando, né, os professores têm que preencher, né, todo o relatório, toda a proposta, tem uma estimativa ali de público atingido, né? Então essa informação é autodeclarada, não tem um lastro ali, né, de quem realmente foi atingido e tal. Então a gente não consegue utilizar essa informação porque, né, é uma informação que não tem ali uma rastreabilidade, né, diferentemente de estudantes que efetivamente participaram da extensão, ou pelo menos, né, foram declarados como participantes da extensão, e professores que participam da extensão. Então, no momento, essa é uma limitação que a gente tem, por isso que, né, apesar da extensão ser realmente isso para atingir o público externo, a gente não tem esse registro do público externo que é atingido. Então, a gente precisa utilizar uma proxy, né, um outro tipo de medida para a gente conseguir ter alguma informação sobre extensão. Mas já é algo que a gente pode levar depois. Diga, Só para Roberto. confirmar, essa retirada dos dados do censo, tanto docentes envolvidos em extensão, que vem se não me engano, do DGP, não, do DEX, Não, do quanto os DEX. discentes. É o dado Então, que o DEX nos informa. aí a gente pode, para a próxima rodada da matriz, ver essa informação de disciplinas, né? Porque se tiver realmente um identificador, né, comum ali, que eu acho que tem, para as disciplinas que são específicas de extensão, a gente consegue já automaticamente adicionar, né, não só os que estavam ali no DEX, como quem foi aluno de uma disciplina, né, que já tem a especificidade de ser de extensão. Mas aí, obviamente, não vai ser só para a FEF, né? Vai ser para todo o conjunto, então, né, não há garantia que vá realmente, né, aumentar tanto da FEF como vai aumentar dos outros, né? Tem que ter isso em mente também. Aí, questão de disciplina de serviço também. Esse a gente pega diretamente do CIGA. Então, o que que é feito? É, pegamos, né, todos os registros de disciplinas que são, especificamente no caso da FEF, que são da FEF, né, no sistema estão lá como que a FEF dá a disciplina, e vemos quantos alunos foram de outras unidades foram beneficiados por aquela disciplina, né? Multiplicado ali pela carga horária, pelo número de docentes, número de turmas, na verdade, a gente tem essa continha de horas de disciplina, né, total ali com relação aos estudantes de outras unidades que a FEF atendeu, né? Que seria o serviço que ela presta. Então, também achei baixo, né, o da FEF, e esse é diretamente do cigarro. Então, não tem muito o que ser feito, né, se não tiver registrado. Então, talvez vocês fazem muito atendimento a público externo, que não tem, né, uma matrícula, não tem um vínculo com a universidade. Então, isso realmente não, a gente não consegue captar isso, porque não vai ter o registro lá no cigarro de que a disciplina atendeu aquela pessoa, né, atendeu aquele aluno. Então, nesse caso, precisa ter o registro junto lá do CIGA para a gente conseguir fazer esse cálculo. Dados da pós, a maioria das informações já temos também para pós, né?
O relatório de egressos, por exemplo, né, depois da demanda que veio lá de vocês, a gente passou a padronizar e ter os relatórios não só para a graduação, como para a pós-graduação. Então, todos os cursos de pós, né, que têm ali um número mínimo de egressos que estão no mercado de trabalho, vai ter um relatório específico da pós para um determinado ano que a gente tem, né? Lembrando que o nosso último ano é de 2023. Tem agora esse painel do Jedi de pós-graduação, então, né, já vai ter, vão ter várias informações aí de perfil, de onde eles estão, né, como é que matriculados, né, perfil de sexo, idade, faixa etária, enfim, tudo que a gente tem aí nos nossos sistemas acadêmicos, então já tem bastante informação. Agora, evasão dentro da pós a gente não acompanha. Então é algo que, né, se realmente for algo interessante, a gente pode ver, né, mas não temos ainda um relatório padronizado sobre evasão, né, na pós-graduação. É o que a gente faz especificamente para a graduação apenas. E para finalizar, das dúvidas, né, questão de acompanhamento de ações. Então, assim, essa é isso é cuidado por outra área, que é a DPL, a Diretoria de Planejamento, mas eu posso te adiantar que eles já estão meio que trabalhando nessa cultura também de acompanhamento, via agora o PDU, né, o plano da unidade especificamente. Então temos nosso PDI, cada unidade foi instada a ter também seu PDU, justamente para, né, forçar esse acompanhamento, né, ver ali se a unidade realmente consegue, né, seguir o que foi planejado no PDI, né, e ver ali aquele planejamento interno no PDU. Inclusive, acho que teve alguns workshops disso, né, tem um curso que a DPL disponibilizou também, mas né, essa demanda fica com outra diretoria, e se você quiser depois eu posso te passar o contato da diretora para, né, conversar, ver o que eles podem te passar, né, de alguma forma aí de ajudar vocês a acompanhar melhor esses indicadores, beleza? Acho que das suas dúvidas seria mais ou menos isso. Se eu não tiver, né, esquecido alguma coisa, passar para a Rosana. Professor Pedro, eu gostaria realmente que o professor ajudasse a participação da comunidade no processo de consulta, porque essa é uma das perguntas que não deixa de ser feita pelas comissões de avaliação externa. E existem avaliadores e avaliadores. Tem uns que já foram presidentes de CPA, conhecem um pouco melhor como é que a dinâmica funciona, mas tem outros que nos deixam a impressão de que a universidade não faz nada, que a universidade não se empenha que a comunidade participe das consultas, né? E aí a gente sempre fica numa situação desagradável, porque, de fato, a gente faz a divulgação, a gente pede até, pelo amor de Deus, para a comunidade participar, principalmente os estudantes, e isso não acontece, a gente tem esse retorno muito, muito baixo. Então, eu peço encarecidamente ao professor, como diretor de unidade, geralmente, a gente até mudou o momento da consulta, né, Guilherme? A gente, Uhum. por exemplo, esse ano foi até fevereiro, pegou matrícula, então a gente conta muito, né, com os diretores de unidade para, de fato, a gente tem material, a gente coloca os QR codes, né? Então, se o professor falou assim, olha, se eu tivesse os cartazes para a gente colocar na FE, na FEF, a gente providencia os cartazes, mas a gente realmente está precisando aumentar a participação da comunidade na autoavaliação. A gente fez algumas ponderações, e o que a gente percebe é que é uma cultura, né? Nós brasileiros, nós não temos o hábito de planejar e fazer prevenção. A gente gosta quando tudo virou caos, e aí a gente faz essas emendas emergenciais, né? Porque justamente os planejamentos a gente não fez. E a autoavaliação passa por aí. Porque no momento em que eu me envolvo com a autoavaliação, eu também estou me envolvendo com a resolução do problema, né? Porque eu demandei, eu tenho que acompanhar, eu tenho que participar, e aí a gente
vê que é cultural, mas a gente precisa mudar essa cultura, porque cada vez mais a autoavaliação vem sendo exigida da universidade, né, das universidades. E o próprio INEP está mexendo na função da CPA, e as funções da CPA dentro da universidade tendem a aumentar no sentido de acompanhar mais os processos de autoavaliação interna. E sem uma mobilização da comunidade, sem o envolvimento da comunidade, todo esse trabalho fica muito difícil, né? Então, eu gostaria, já que o professor se manifestou no sentido de nos auxiliar, eu reitero, né, essa solicitação, porque realmente a gente tem passado uns momentos assim, desagradáveis nas avaliações externas, quando a gente apresenta os dados e essa participação tão pouca da nossa comunidade na autoavaliação. Obrigada, professor. Doutora Rosana, eu que agradeço e, bom, a gente estava num momento também de transição, né? Eu assumi exatamente nesse período que você estava fazendo a consulta, fevereiro, o outro diretor saindo, e talvez isso também tenha contribuído para que a gente não tenha reforçado tanto. Mas vocês vão ver, me cobre ano que vem, a gente vai ter uma participação bem mais efetiva na consulta. Eu vejo todo o esforço que vocês fazem, né? Aquela tela ficava aparecendo toda hora ali no cigarro, toda hora sem É. falar. Mas eu já respondi isso aí, já. Mas eu imagino o trabalho que é. Mas vocês vão ver, a gente vai participar com mais efetividade para o próximo ano, eu tenho certeza. Tá? Só um comentário, Guilherme, que na sua fala eu fui lembrando aqui, né, da questão da raiz ali, dos dados que você traz. Eu acho que a gente é um pouco. É bastante interessante os dados, né? Eu acho que eles até desmistificam algumas certezas que nossa área tem, né? A evolução ali salarial da Sim, licenciatura, a média é salarial da legal. licenciatura é bem interessante, algo para a gente mostrar para a nossa Isso. comunidade, docentes e discentes, né? Porque hoje há toda uma desvalorização em torno da licenciatura e eu acho que nossos dados vão contra isso, Uhum. contradizem isso, né? É óbvio que também precisa ter um certo cuidado ali no bacharelado, porque eu acho que nosso curso é um desses que você destacou, onde a gente tem uma, como é que eu vou dizer, uma informalidade muito grande, né? É muito Pode comum ser. nossos estudantes trabalharem como autônomos, né? Personal trainer, por exemplo, Uhum. e aí acaba não aparecendo isso, não sendo captado ali pela, Isso. pela pesquisa da Raiz. Mas, de qualquer forma, é bastante interessante. Nesse sentido, eu sei que não faltam coisas, não falta trabalho para vocês. A Amanda disse que vai encaminhar a apresentação pelo SEI, mas eu pergunto se seria possível fazer isso até segunda de manhã. Por quê? Porque na segunda tarde eu tenho um conselho com a unidade e eu já poderia mostrar algum desses dados para a comunidade a título de informe. Se vocês puderem me encaminhar essa apresentação, eu agradeceria muito. Porque Não, eu já. pode ser. A apresentação acho que a gente pode botar aqui o link mesmo, né? Ah, Para então ser ótimo. rápido. Aí depois a Ótimo. gente manda o SEI com mais calma, porque a gente faz o apanhado dos outros relatórios, dos outros estudos, né? Então demora um pouquinho. Mas a apresentação, Ah, agora ótimo. mesmo a Eu não gente vou, eu não vou passar disponibiliza. por toda ela, mas pelo menos alguns slides acho que seriam bastante Sim, interessante socializar com a comunidade. não, sem problemas. Ah, obrigado. Obrigado. Temos mais alguma contribuição? Ó, a Amanda já Deixa eu ver, mandou aí, deixa se eu ver aqui, você Amanda. puder acessar. Ah, tem a opção de baixar aqui, já baixei já. Então pronto, perfeito. Que aí depois o SEI a gente faz com mais calma, né? Que vai todos os Uhum. links, todos os relatórios. É assim, como a gente comentou, alguns dos relatórios já estão públicos, né? Lá no site da avaliação. Outros, como evasão e reprovação, a gente só disponibiliza para a unidade especificamente, né? Então não deixamos isso de forma pública. Então por isso que a gente vai enviar, né, para vocês. Uhum. Só para pegar um gancho aqui, Guilherme, que você falou que tiveram dificuldade de puxar e acontecer algum erro. Eu não sei porque nosso curso também, há alguns anos, o Rômulo talvez possa confirmar melhor essa informação, não sei se foi 2024, a gente mudou o ingresso para uma entrada única. E só depois é que os alunos são divididos em bacharelado e licenciatura. Não sei se Ah, tem isso a gerou ABI, né? não sei se isso gerou alguma dificuldade em extrair os dados aí, talvez.
Eu não sei, depois a gente tem que ver direito, né, Roberto? Porque pode ser também a questão da mudança de sistemas. Porque, né, tinha Sigra, depois passou para Cigar, então nós tivemos algumas dificuldades de fazer esse match, né, de qual que era o curso no Sigra, qual que é o curso no Cigar. Então, passou batido o caso da FEF, né, peço desculpas aí para vocês, mas a gente vai resolver isso em breve, já vai estar os relatórios lá e é especificamente de evasão, né? Porque egressos está lá, né? O de perfil a gente tem. Eu não, infelizmente, não sei, né, dizer exatamente o que que foi. Quem elaborou o relatório esse último ano saiu no começo do ano também. Também teve Então, isso. te peço até desculpas e a gente, finalizando o censo, a gente já volta para os relatórios ainda em maio, final de maio, começo de junho, tá? Né? Tivemos várias mudanças na equipe aí, né? Para baixo, obviamente, né? Nunca para cima, né? Não tem autorização. Depois eu baixo aqui, então. Deixa eu ver se consigo baixar e enviar. Que aí eu já boto aqui sem ser o link pro Office, né? É isso, mais alguém quer falar ainda para a gente encaminhar para finalização? Minha parte, só mais reforçar meu agradecimento aí, Guilherme, professora Rosana e toda a equipe aí. Muito obrigado e mantemos aí Imagina, o diálogo aí para as próximas perfeito. avaliações. Já anotei aqui, dia 15/5/2027, mandar um e-mail perguntando sobre consulta, como é que estão as coisas na FEF. Sim, vocês vão ver, a gente vai sair melhor, vamos sair melhor aí na próxima. Na verdade, no começo do ano que vem, porque né, quando a gente começa aí a pedir, né, para o pessoal responder a consulta. Então tem que ser com antecedência. Mas acho que é isso, gente. Em nome da DAI, em nome da CPA, agradecer aí a participação de todos. Espero, né, que a gente saia daqui, né, com um pouquinho mais de informação, sabendo um pouquinho mais do que a gente tem, né, no âmbito da autoavaliação, querendo, né, criar aí, manter e fomentar essa cultura de autoavaliação que a gente tanto precisa. E, como comentei, a gente está à disposição, tá? Temos muitas informações divulgadas, mas também, né, temos muito acesso a muitos dados, então a gente pode, né, para alguma demanda específica, trabalhar juntos, né, para ajudá-los aí no que for necessário, né? Ainda mais vindo aí também essa nova avaliação da CAPES, né? Então sei que vão surgir novas demandas. A gente já está, inclusive, pensando nisso, né? Do que a gente vai precisar, o que a gente vai conseguir disponibilizar para vocês, mas, né, estamos à disposição para o que for necessário. Beleza? Então é isso. Muito obrigado, gente. Obrigado, Obrigado, pessoal. Boa obrigado. tarde. Boa tarde a Obrigada. Tchau, tchau. todos. Boa Boa tarde. tarde, bom final de Valeu, tchau, semana a tchau. todos. Tchau, Tchau, tchau. tchau, Boa tarde a pessoal. todos, Boa até tarde. mais. Tchau, tchau.